Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, essa vai ser a nossa última aula sobre, aliás, a disciplina Gestão de Suprimentos, né? E vai ser uma aula curta. Basicamente, esse é o nosso último assunto da disciplina, e a gente vai trabalhar aqui sobre o conceito de transportes, né? Vamos falar sobre os chamados modais de transporte, ou as modalidades de transporte que uma organização ela pode utilizar para que ela possa distribuir os seus fluxos de suprimentos, tá? Então a logística, a gente falou isso no começo da disciplina, ela tem um impacto gigantesco na parte de transporte, em termos de custo, né? Então a gente vai trabalhar aqui nessa aula aqui os tipos de transporte e as vantagens e desvantagens de cada um deles. Tranquilo? Bom, sistemas de transporte. Os transportes, eles são necessidades básicas da humanidade, né? Quando vocês vão para o IFPB ou vão para outro compromisso de vocês, independentemente do local onde vocês moram, vocês sempre vão precisar de algum tipo de transporte para poder chegar até o local que vocês vão. Tá? E também, claro, pensando do ponto de vista da construção de edifícios, né? Uma obra ela depende de materiais e de recursos humanos. E esses insumos, eles jamais chegariam no canteiro de obras sem o auxílio de um sistema de transporte. Então, a necessidade básica de transporte é uma necessidade primordial da humanidade desde o seu surgimento na Terra. Então, o transporte é considerado um elemento muito importante para a economia e um dos custos logísticos mais relevantes, né? A gente falou no começo da disciplina que eles representam em torno de 2/3 de todo o orçamento logístico de uma organização. E o transporte ele se refere a vários métodos para movimentar produtos e mercadorias e pessoas. Então, quais são os tipos de transporte? Qual é a sua aplicação logística, né? Dentre os transportes mais comuns, a gente pode destacar o chamado transporte rodoviário, né? Ônibus, caminhões, carretas, carros, motocicletas, patinetes, bicicletas. Todos os que utilizam as rodovias no Brasil, né? Eles são chamados de transportes rodoviários. Um outro transporte aí bastante conhecido é o ferroviário, né? Trens de cargas, trens de passageiros e metrôs. Transporte aeroviário, que é o meio de transporte ou o modal de transporte mais rápido que existe atualmente, né? Que pode ser também a partir de aviões de carga, cargueiros, ou de transporte de passageiros, né? E outras aeronaves. É interessante que em 2024, né, tem uma missão agendada para a Lua. A NASA vai lançar uma carga para lá para que os humanos possam voltar em 2025 e se estabelecer de maneira definitiva uma base lunar, né? O próximo passo vai ser a exploração de Marte. E a Lua vai ter um papel muito fundamental para poder ser uma estação, digamos assim, intermediária de apoio para essa viagem interespacial. Então vejam, até nisso, né, o transporte assume uma dimensão extremamente relevante, né? E aí é essencial que no caso das organizações o gestor ele decida qual é a melhor combinação de transportes. Não existe só uma ferramenta, só uma modalidade de transporte. Existem vários modais, ou seja, existem vários tipos de transporte. E é interessante que o gestor de construção, o administrador da empresa, eles possam decidir qual é o tipo de transporte mais adequado. Tem empresas que utilizam mais de um transporte. Por exemplo, quando você faz uma compra, às vezes de um produto internacional, uma parte desse transporte ele acontece rodoviário. Ele vai da fábrica onde você comprou, ou da loja, até o porto, e lá ele vai de navio até desembarcar no porto brasileiro, que por sua vez vai de caminhão até chegar na sua casa, né? Então isso demonstra o uso de mais de um modal de transporte para se efetuar um caminho logístico, né? Bom, e no Brasil? Né? No Brasil tem alguns elementos que tornam o custo logístico muito mais alto proporcionalmente em relação a outros países, né? A gente tem o chamado custo Brasil e isso afeta a estrutura de custos das organizações. A gente tem uma carga tributária, impostos muito elevados. As nossas estradas não são muito seguras e também não são muito conservadas, com raras exceções, como o estado da Paraíba. Mas ainda assim a gente tem muitos locais na Paraíba que é estrada de terra. Sistemas de armazenagem de distribuição espalhados pelo território. Não são muitas organizações que dispõem dessa infraestrutura. Os portos também são limitados. A gente tem um porto aqui na Paraíba chamado Porto Cabedelo, mas é um porto que ele tem águas não muito profundas, então navios de
porte maior, digamos assim, eles não conseguem atracar no porto de Cabedelo, porque eles podem encalhar. Então só embarcações um pouco menores é que podem acessar o porto de Cabedelo. Então veja que gargalo logístico a gente tem. Inclusive tem um projeto para a criação de um porto na Paraíba, no litoral norte, para tentar minimizar esse problema. Além disso, temos os encargos de mão de obra, que tornam a nossa competitividade reduzida em função de países como China, por exemplo, e outros países asiáticos. Escopo do sistema de transportes. Muito bem, isso aqui vai ser o núcleo da nossa aula, né? Os sistemas básicos de transporte disponíveis para transporte de cargas ou de passageiros são 5. Tá, pessoal? Então peço que vocês deem uma atenção específica nesse ponto aqui, que vai ter muitas questões cobradas com relação a isso. Então, primeiro, conhecer quais são esses 5 meios de transporte: ferrovias, hidrovias, rodovias, dutos ou dutovias e aerovias. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Eu peço que vocês também estudem bastante esses pontos, das vantagens e desvantagens de cada sistema de transporte desse, porque na prova certamente vai ter questões relacionadas a isso. A importância e a necessidade de uso de cada modelo varia em função do tempo, das necessidades dos clientes, do tipo de carga e de outras condições. Antes de falarmos mais sobre cada tipo de modal, eu queria mostrar para vocês inicialmente essa planilha mostrando o custo por modal em tonelada de transporte, né, a cada quilômetro percorrido. Olha que coisa interessante. O modal ferroviário ele tem aí um custo médio de R$ 2,50 por tonelada transportada a cada milha. Uma milha é 1,6 km, 1.600 metros. Veja que o transporte rodoviário ele é 10 vezes mais caro por tonelada por milha do que o ferroviário. Tá? $25. E aí você pode se perguntar, mas por que então o Brasil utiliza muito mais caminhões do que o transporte ferroviário? Bom, a resposta inicial é: nós não temos muitas ferrovias. E isso é um problema realmente de política pública, né? É uma falha grave que o Brasil comete, né? Então veja que o transporte fica muito mais caro, em contrapartida, o produto que a gente compra na loja, no mercado, e o custo da obra necessariamente fica mais elevado. O aquaviário, que é o transporte por navios cargueiros, é um dos mais baratos. Custava, nessa época que essa planilha foi elaborada, 73 centavos a tonelada por milha. Dutoviário, basicamente, é aquele transporte por dutos, por canos. A água que você utiliza na sua casa é através do sistema dutoviário. O gás natural, em algumas localidades, ele vai distribuído por gás, né? Assim como petróleo, oleodutos e por aí vai. O aeroviário é o mais caro, em contrapartida é o mais caro, aliás, é o mais rápido, né, dos meios de transporte, dos modais. E aí é o transporte para aviões cargueiros e aviões de passageiros. Olha que interessante, comparando a participação relativa dos modais. Então, modal, pessoal, é um meio de transporte. Beleza? Quando você falar a palavra modal, a gente está falando de modalidade ou meio de transporte. São 5: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário. Então veja que nos Estados Unidos eles usam em torno de 20%, olha para cá, 25%, 26% de toda a mercadoria que eles transportam, 26% é por caminhão. No Brasil, mais de 60%. E veja, os Estados Unidos são um país muito maior territorialmente do que o Brasil. Tá? Então, o ferroviário no Brasil, olha que interessante, é quase a metade da participação. Apenas 20% da nossa carga é transportada por trens. Nos Estados Unidos, quase 40%. Então veja que só aqui a gente percebe como, olhando para essa planilha anterior, eles têm uma estrutura de custo muito mais competitiva do que o Brasil, porque o Brasil usa muito mais caminhão para entregar, eles usam menos, e eles usam muito mais ferrovias, que tem um custo mais elevado. Um outro dado que causa alarme e preocupação é o seguinte, os Estados Unidos têm muito menos rios navegáveis do que o Brasil, e mesmo assim eles têm uma maior participação no sistema aquaviário. Fora que o Brasil tem uma costa gigantesca de mais de 8.000 quilômetros de extensão. Então é outro vacilo que o Brasil comete, né, prejudicando aí a competitividade dos custos logísticos. Na questão do dutoviário, 1/5 de toda a carga é transportada por duto nos Estados Unidos e no Brasil em torno de 5%. O transporte aeroviário de carga é quase empatado, semelhante, né? Mas em modo geral a gente percebe que a estrutura de modal nos Estados Unidos é bem mais competitiva do que no Brasil.
falando agora de cada um dos modais, das suas vantagens e desvantagens. Começando pelo modal ferroviário. É um sistema de transporte lento, se for de carga, muito utilizado para o transporte de matérias-primas, como carvão, minérios. Também se leva líquidos como óleos em trem e produtos manufaturados. Mas é uma boa solução e até rápida para transporte de passageiros. A gente tem em alguns países um trem-bala, né? Trem que ultrapassa uma velocidade de 300 km por hora, e também metrô, como esse aqui de São Paulo, que é um dos mais avançados do mundo. Ele chega a quase 80, 90 km por hora. São trens extremamente modernos. E eles são. O passageiro tem hora de pico, ele espera aí menos de 1 minuto pelo próximo trem. É um sistema muito interessante. Ele tem capilaridade, ele tem várias conexões com outros trens e também com o sistema de metrô, né? Ele é conectado com o sistema de trens e também com o sistema de ônibus. Isso aumenta a capilaridade. Essa é outra palavra que vocês têm que se ligar, pessoal. Capilaridade é a distribuição. Quanto mais distribuído no território geográfico de uma localidade for o meio de transporte, maior vai ser a sua capilaridade. Tranquilo? Então, só para recapitular, é um sistema de transporte muito interessante do ponto de vista de custo. Então, essa seria a sua maior vantagem, tá? O modal ferroviário é o custo baixo em relação aos outros modais. E outra vantagem é a capacidade de carga que ele leva. Já como desvantagem, no caso do transporte de carga, é a velocidade. Ele é mais lento do que os demais. E uma outra desvantagem é que para você colocar um trem ou um metrô para funcionar, você tem que ter toda uma infraestrutura, né? Linha férrea, no caso do metrô, as linhas metroviárias, estações subterrâneas, então tem um custo muito elevado para se instalar. O que não acontece já com o sistema hidroviário. Quer dizer, a gente precisa naturalmente ter uma estrutura de portos, mas é bem menos custoso do que uma estrutura de trem, né? O transporte hidroviário é um modal baseado no fluxo de rios ou mesmo mares. Então, hoje em dia, tudo que a gente compra, qualquer produto eletrônico, algum produto até de tecido mesmo, a China tem uma participação nisso. Então, todo produto que vem de fora, boa parte dele vem por transporte hidroviário, vem por navios carregueiros como esse aí da foto. Produtos não perecíveis são os mais indicados para serem transportados nesse tipo de veículo, né? Carvão, minério, produtos eletrônicos, veículos e outros produtos fabricados aí na indústria. Também ele pode levar bens de alto valor por grandes distâncias entre países ou continentes. Porém, esse modal ele é influenciado, isso é uma desvantagem, né? A vantagem dele é o custo, ele é bem mais barato do que os outros modais, é o modal mais barato que existe. Mas como desvantagem, ele é mais lento em comparação com os demais e ele sofre muitas influências das condições meteorológicas, tempestades, maremotos, que podem afetar aí naturalmente a segurança da carga e a própria velocidade da viagem. Mas como vantagens, o custo baixo e a alta capacidade de transporte por veículo, né? O transporte rodoviário é aquele que a gente conhece. Se você vem de ônibus todo dia para o IF, você usa o modal rodoviário, ou de carro, ou de moto. Então, o transporte rodoviário é o modal de transporte de longe mais utilizado no Brasil. E também ele tem a maior capilaridade. O que é isso? Ele é mais distribuído em todo lugar, mesmo que não tenha uma pista asfaltada, tem uma estrada que um caminhão passa. Então, isso aí é a maior vantagem do transporte rodoviário no Brasil, é justamente o fato dele ser altamente capilar, né? Ele tem alta distribuição no território brasileiro. Dentre os países industrializados, um parque industrial bem desenvolvido, o Brasil possui a maior concentração de transporte rodoviário como meio para o transporte de carga. Quase 60% de tudo que a gente fabrica utiliza esse tipo de modal, o transporte. Para efeito de comparação, o Canadá, que é um país ainda maior que os Estados Unidos, ele não chega a 10%. Olha que interessante. 90% da carga no Canadá é distribuída por outros meios que não o modal rodoviário. Dentre as vantagens desse tipo de modal está a sua flexibilidade, né, e capilaridade, porque eles não requerem mais do que estradas bem conservadas para operar e se distribuem por quase todo o território nacional. Então veja, no caso de navio, se não tiver rio navegável ou mar, não transita, além de ter que ter, obviamente, uma estrutura portuária, né? No caso de trem e metrô, tem que ter toda aquela infraestrutura
Avião nem se fala, tem que ter aeroporto, pista longe da cidade, um tamanho interessante, sistema de radar, torre de controle. Então realmente é um transporte muito complicado, também até para levar altas cargas, né? Então, como desvantagens, o seu maior custo por tonelada em relação a trem e o sistema hidroviário e a limitação dos volumes, né? Por mais que uma carreta ou uma Scania seja grande, mas quando a gente compara esse tipo de veículo com um trem ou um navio, é um brinquedo, o que contribui para o aumento do custo do frete. Naturalmente, cada caminhão leva muito menos produtos do que um barco cargueiro, um navio cargueiro ou mesmo um trem de carga, né? Agora temos o modal rodoviário. Ele basicamente é o modal pelo qual você utiliza a sua água na sua casa. Mas em algumas localidades, por exemplo, onde se produz gás natural e se distribui para regiões industriais, como é o caso aí do Brasil, vocês estão olhando que o gás que o Brasil utiliza, percorre esse gasoduto Brasil-Bolívia. Sai daqui, ó, Santa Cruz de La Sierra, e aí vem abastecer o maior polo industrial do Brasil, que se concentra na região sudeste e sul, né, do país. Qual é a desvantagem? Movimentação lenta. Qual é a vantagem? Movimentação contínua. Apresentam baixos custos operacionais. Depois que você instala o sistema de rodovia, tem um custo operacional pequeno para você fazer manutenção e reparos, pequenos reparos. Tá? Mas eles requerem inicialmente elevados investimentos em capital. A outra desvantagem é o seguinte: não é todo tipo de produto que eu posso transportar por rodovia. Geralmente, apenas óleos, ou seja, líquidos, né, combustíveis e tal, e gases. Não dá para, em regra, transportar produtos sólidos pelo sistema rodoviário. E para fechar, nós temos o último modal aqui, que é o modal aeroviário ou aéreo, né? Esse é o modal mais rápido, se você já andou de avião, é o modal mais rápido e o mais seguro, né? O nível de acidente de aviação é muito baixo na aviação comercial. A gente está no Brasil aí há muitos anos sem ter nenhum tipo de acidente com morte na aviação comercial de passageiros. Eu não estou falando de jatinho particular, o helicóptero, mas aviação de grande porte de passageiros. O último grande acidente aconteceu há quase 10 anos. Então esse é o mais rápido do sistema de transporte, então é uma vantagem. Quando os produtos a serem transportados apresentam alto valor, alto grau de perecibilidade, ou seja, vão se perder em pouco tempo, aí se recomenda o uso desse tipo de transporte. Por exemplo, alguém precisa fazer um transplante de coração, então geralmente, né, se dá preferência a esse tipo de modal, que ele é rápido e muito mais seguro, evita que você haja um desperdício desse órgão. Ou também cargas de alto valor, né, material assim, como ouro, né, prata, esse tipo de coisa você pode levar por aviões. As restrições ou desvantagens desse tipo de modal são o alto custo em relação aos demais modais e a limitada capacidade de transporte. Como vocês sabem muito bem, o avião, mesmo o avião cargueiro, ele tem um limite útil de carga, senão ele não decola. Tá? Então, isso tem que ser importante, tem que ser bem analisado. Já teve caso de avião que caiu logo após a decolagem porque estava com excesso de carga. Então, esse é um ponto que deve ser analisado. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Esse é o assunto final da disciplina Gestão de Suprimentos. Na próxima semana, dia 12, tá, presencialmente, nós vamos estar em sala para desenvolver a nossa avaliação da terceira unidade. Peço que vocês estudem, se esforcem, porque todo mundo tem chance de passar por médio e esse é o meu desejo, realmente. Tranquilo? Qualquer coisa, eu estou à disposição pelo Instagram ou pelo Google Classroom. Um grande abraço para vocês e sucesso!